Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para trazer para vocês o conteúdo novo de história, né? O capítulo 7, que inicia falando sobre digestão, tá? Logo na primeira página, nós temos aqui uma reflexão, né? Nosso corpo usa nutrientes dos alimentos para crescer, para desenvolver-se e manter-se protegido contra doenças. Você já pensou o que acontece com os alimentos depois que a gente come eles? Então é para vocês refletirem aí. O que será que acontece depois que ele passa aqui pela boca, a gente mastiga, mastiga e engole. E aí depois vem essas perguntinhas aqui para vocês observarem essa imagem e dizer o que ela retrata. O que vocês acham que é essa imagem aqui? E por que você chegou a essa conclusão? Não é para ler, não é para pesquisar, é para vocês fazerem o que vocês acham mesmo, que aqui não é certo ou errado. E qual o trajeto que você imagina que os alimentos fazem dentro do nosso corpo? Então, é para vocês fazerem um desenho representando o trajeto. Depois que ele passa aqui pela boca, começando aqui na boca, qual o trajeto que ele faz, né? Que vocês imaginam. Aí vocês fazem um desenho representando. Você sabe o que é digestão? Caso vocês saibam, tente descrever com suas palavras o que significa digestão, tá bom? Aí vocês vão escrever aqui, depois na próxima aula a gente vai ter as correções. Mas aqui é o início do capítulo, então é para introduzir um conceito, para ver o que vocês já sabem sobre o assunto. Então não tem problema estar errado, colocar o que você acha verdadeiramente. Para onde vai o alimento que comemos? Ao comer, a gente mastiga e engole os alimentos. E depois, você sabe para onde eles vão? A resposta para essa questão está relacionada ao processo de digestão dos alimentos. Aqui é a palavra digestão. A digestão, ela envolve várias etapas, né? E que são realizadas por um conjunto de órgãos. Então, não é apenas um órgão, mas é um conjunto de órgãos que está dentro do corpo humano. E é por meio dela que os componentes dos alimentos ingeridos são quebrados e parte deles é absorvido pelo nosso corpo. Então, falando um pouquinho do sistema digestório, que é todos os órgãos que fazem parte do sistema para que a gente consiga fazer a digestão, né? Os órgãos que realizam a digestão formam o sistema digestório. Então, não é um órgão, são vários órgãos juntos que fazem a digestão e eles juntos formam o sistema digestório. Esses órgãos estão representados na figura aqui do lado, tá? E nós vamos entender melhor como cada um deles participa do processo de digestão. Então, os alimentos, eles entram pela boca, que está representada aqui, né? Entra pela boquinha. Ao serem engolidos, ele passa pela faringe, que está aqui, ó. E pelo esôfago, que é esse canal aqui, que ele é tipo um músculo, né? Que vai fazendo este movimento de abre e fecha, para a comida, aquele bolo alimentar que a gente engoliu, poder chegar até o estômago. Assim que ele chega ao estômago, eles seguem para o intestino delgado. Então, ele chegou aqui no estômago, e aí ele vai para o intestino delgado aqui do estômago, tá vendo? Onde os nutrientes são absorvidos, né? O que não é absorvido vai para o intestino grosso, que está aqui, ó. E forma as fezes. E no fim do intestino grosso está o ânus, né, que está aqui, ó, por onde as fezes são eliminadas. Os órgãos em destaque no parágrafo anterior, aqueles órgãos em destaque no parágrafo anterior, eles formam um tubo digestório, né? Aquilo é um canal que atravessa o corpo e por onde os alimentos passam, certo? As glândulas salivares, que fica aqui, ó, tá bem no comecinho, fica ali na boca, né, na saliva nossa. O fígado, que tá aqui, e o pâncreas, que tá aqui, não fazem parte do tubo digestório. Essas estruturas produzem substâncias que auxiliam na digestão, mas não fazem parte, ó, não fazem parte do tubo digestório, tá bom? Elas têm glândulas, substâncias que auxiliam no processo de digestão. Aí logo vem a primeira pergunta. Após a leitura do texto acima, escreva no caderno o que você entende agora por digestão, porque lá na primeira vez você
colocou com as suas palavras, alguns colocou que não sabiam o que era, e quem colocou que sabia, colocou com as palavras de vocês. Agora vocês vão colocar o que vocês entenderam ali do texto, que é a digestão. E depois vocês vão observar se a sua resposta foi semelhante a quando você respondeu no começo do texto, ou se mudou depois que você aprendeu um pouquinho mais, né, sobre o assunto. Como é a digestão? Os alimentos que colocamos na boca precisam ser quebrados em porções menores para que o nosso corpo possa ser capaz de absorver os nutrientes e fazer esses nutrientes circular pelo corpo. Essa quebra acontece por meio da mastigação e da ação das substâncias digestivas, que divide o alimento em pedaços menores. Então, observe a figura abaixo e acompanhe pelo texto dos quadros o caminho que o alimento faz dentro do corpo. Então, a digestão, ela tem início, ela começa no interior da boca, quando o alimento é triturado pelos dentes e ele é misturado com a saliva e forma aquele bolo alimentar. Então, começa aqui. Aí logo aqui está as glândulas salivares, né, que elas produzem saliva que contém água e substâncias digestivas, e a saliva é liberada na boca. Depois o bolo, ele vai passar aqui, né, pelo esôfago, pela faringe que está aqui, e esse bolo alimentar chega ao estômago, tá vendo? E lá no estômago é misturada outras substâncias digestivas, produzidas pelo próprio estômago. O alimento é parcialmente digerido nesse processo. E aqui vale lembrar, gente, que por isso que às vezes os especialistas falam que é perigoso, né, mascar muito chiclete, porque o próprio estômago, quando ele recebe um alimento, ele solta essas substâncias, né, que são ácidas, para poder diluir esse alimento em nutrientes e mandar pela corrente sanguínea. E aí, quando você está mastigando o chiclete, faz aquele movimento de engolir, mas não engole nada, o estômago não sabe que você não engoliu nada. E aí ele acaba soltando as substâncias, aí ele faz ferida no estômago, né? Por isso, a importância de tomar cuidado com muito chiclete. O pâncreas, que é esse amarelo, e o fígado, que é o vermelho, eles produzem substâncias digestivas também, que são lançadas no intestino delgado, né? No intestino delgado, que é esse rosinha clara aqui, ó, o bolo alimentar entra em contato com outras substâncias digestivas. E os nutrientes atravessam a parede aqui do intestino delgado e vão para a corrente sanguínea. O resto dos alimentos que não foram absorvidos pelo corpo chega ao intestino grosso, que está aqui, ó. Nesse estágio, grande parte da água presente nos restos dos alimentos é absorvida pelo corpo. E formam-se então somente as fezes, né, que são eliminadas pelo ânus, tá bom? Bem facinho, esse aqui é o caminho, né, que faz o alimento até a sua distribuição em forma de nutrientes pelo corpo, ou aquilo que não foi proveitoso nas fezes. Aqui vocês têm a mastigação. A mastigação é uma etapa importante do processo da digestão, né? Muito importante. Os alimentos são triturados pelos dentes, né? Aqui está o incisó, que fica na frente da boca, ele corta os alimentos, né? E conforme se misturam com a saliva, se transformam naquele bolo alimentar, que é uma pasta mole, né? A mastigação deve ser bem feita, e caso contrário, engolir os alimentos e digeri-los torna mais difícil. Com formas e tamanhos variados, os dentes da boca desempenham diferentes funções na mastigação. Então, ó, nos lados e no fundo da boca estão os premolares e os molares, que são esses aqui, né? Ó, tá vendo? Aqui e esse aqui. Eles são achatados e trituram os alimentos. Os incisos cortam os alimentos, né? E os caninos, que estão do lado do inciso, eles rasgam e furam os alimentos. Então, os dentes têm um papel importantíssimo nisso. E aqui nós temos um experimento, tá? Para simular o que aconteceu com os alimentos durante a mastigação, foi realizado o seguinte experimento. 2 copos com água foram adicionados e, ao mesmo tempo, comprimidos efervescentes. Só que em um copo, o comprimido estava triturado, que era esse aqui, e no outro estava inteiro. Eu fiz aqui para vocês, vou mostrar para vocês esse experimento acontecendo, tá bom?
Presta atenção aí. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, na página 93 do livro de ciências tem um experimento para vocês estarem fazendo, para vocês estarem entendendo o processo de mastigação. Nesse experimento, propõe que vocês tenham 2 copos de água, que nós já temos aqui, né? E 2 pastilhas efervescentes, sendo que uma ela vai estar que nem essa, ó, triturada, né? E a outra vai estar inteira. Eu já tinha, as 2 estavam inteiras, eu triturei, né, para fazer o que está pedindo ali no experimento do livro. E aí pede que as pastilhas sejam colocadas ao mesmo tempo no copo. Então eu vou colocar agora, ao mesmo tempo, a pastilha que foi triturada e a pastilha que foi, que está inteira, a que está triturada e que está inteira. Agora eu quero que vocês observem, né, o que? A dissolução das pastilhas, tá? Qual que dissolve mais rápido? E por que que isso acontece? Por que que vocês acham que isso acontece? Aí no livro pergunta para vocês, né? O que vocês acham que vai, qual que vai dissolver primeiro? Aqui com o experimento vocês conseguem visualizar. Se vocês observarem esse copo aqui, já tem só alguns pedacinhos e praticamente já foi dissolvida inteira. Agora este outro copo aqui, ó, a pastilha está inteira aqui no fundo do copo, ó. Eu mexo, mas ainda está inteira, tá vendo? Ela vem até aqui pra frente. No outro copo a gente já percebe que foi dissolvido por inteiro, né? Tem só algumas partículazinhas pequenas, né? Por que que isso acontece? Por que que um copo triturou, o triturado foi dissolvido rapidamente e a pastilha que foi colocada inteira está demorando mais, né? O processo de dissolução dela. Aí a gente pede que vocês também, na questão da letra B do livro, que vocês relacionem, digam o que que tem, né? Que relação que tem esse experimento com o processo de digestão, com o processo de mastigação dos alimentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aí a pastilha ainda tá ali, ó, inteira. E o outro já foi dissolvido por inteiro, não tá nem mais fazendo, tá bem pouquinho o gás. Espero que tenha ajudado a visualizar para que vocês possam responder com compreensão à atividade. Tchau, gente, boa aula, bons estudos. Voltando. Então a gente realizou esse experimento e aí vocês têm 2 perguntinhas. Qual comprimido você acha que se dissolveu por completo mais rapidamente, o triturado ou o inteiro? E por que que isso aconteceu? E qual é a relação, né, entre o experimento e o que acontece com os alimentos na nossa boca? Fazendo esse experimento, refletindo, vai ficar mais fácil de responder essas questões. Por isso que eu gravei aqui para vocês a realização deles. Espero que vocês consigam responder e que consigam entender, né, que é o mais importante, tá bom, gente? Boa tarde, bons estudos. Estamos morrendo de saudade de vocês.